Vamos conversar sobre o Winnicott, especificamente sobre um texto dele, Tipos de Psicoterapia, é o nome do texto que está nesse livro, Tudo Começa em Casa. Vou mostrar a capa para vocês. É o livro também que vai ser objeto de estudo para o grupo de estudos que começam agora, eita, eu tô bem atropeladinha nas palavras aqui hoje, né? Começa na primeira segunda-feira de agosto, tá? E um dos textos que a gente vai trabalhar no grupo de estudos é esse, mas eu achei que a gente pode sim já trazer aqui para todo mundo, independente se vai fazer o curso ou não, até porque no grupo de estudos lá, a gente vai ter um tempo muito maior para aprofundar, para contemplar as dúvidas dos participantes e tudo isso. Boa noite, Thelma. Boa noite a todos. Aglaê, um beijo. Então, gente, nós vamos falar um texto bastante leve, mas muito profundo, né? Como é a linguagem habitual do Winnicott. Ele sempre teve uma preocupação em ser claro na sua comunicação. Ele dizia que a comunicação efetiva, aquela que vai funcionar de fato, é a que chega para o receptor de modo claro. Então ele abominava assim o uso de palavras eruditas, difíceis e etc, né? E nesse jeito dele falar com uma linguagem do cotidiano, aos ouvidos menos atentos, pode parecer que ele está falando de algo ali banal, mas muito pelo contrário. Ele trabalha exatamente com os traumas primitivos, ou seja, os aspectos mais rudimentares do nosso psiquismo. Então, apesar dessa linguagem clara, ele trata de conceitos bastante profundos. Bom, boa noite a todos, bem-vindos. E eu fiz o seguinte, eu grifei aqui no livro, né, os pontos que eu gostaria de falar com vocês. Mas esse texto, Tipos de Psicoterapia, é um texto de 1961 e ele vai organizar o pensamento dele a partir de três tipos de psicoterapias. Na verdade, o que ele fala de tipos de psicoterapia, ele está se referindo mais às necessidades específicas de três grupos de pessoas, que podem ser, claro, os nossos pacientes, né? Ele não vai falar aqui da psicanálise de um outro, não. Mas ele vai falar da estrutura psíquica, de três tipos de estrutura psíquica que nos convoca para um determinado tipo de intervenção, de escuta e de fala. Então vamos lá. Então ele vai falar, né, primeiro que ele vai falar da formação do psicanalista. Então ele diz assim, né, a base da psicoterapia é o treinamento psicanalítico. Então, para a gente se colocar na clínica, né, na clínica psicanalítica, a gente deve fazer isso depois que está minimamente ali treinado. O que ele chama de treinado? Com análise pessoal, ter feito supervisões e ainda fazer supervisões dos casos clínicos e tem um estudo da metapsicologia bastante profundo, né? Não dá para fazer sem nenhum embasamento. Bom, e aí ele fala aqui, olha, a teoria e a metapsicologia psicanalítica influenciam toda a psicologia dinâmica de qualquer escola, não só da psicanálise. E aí vale comentar que antes da psicanálise, a psicologia não tinha ainda entrado na área clínica. Eram experimentos em laboratórios lá na Alemanha, depois foi para um estudo sociológico e tal.
o Freud deixa esse legado, não só a psicanálise para a humanidade, mas uma influência muito grande para a clínica psicológica. Esse modelo, né, do encontro semanal com o paciente, de dar voz ao paciente, entre outras características do nosso trabalho. Bom, e aqui isso é tão importante, ele fala: muitas variedades de psicoterapia que deveriam depender não dos pontos de vista do terapeuta, e sim das necessidades do paciente ou do caso. Aqui eu encontro assim muito conforto nessa fala dele, porque vai ao encontro do que eu defendo dentro da psicanálise, o analista poder transitar entre importantes autores psicanalíticos. Não tem, eu acho muito difícil alguém ser só kleiniano, só freudiano, só winnicottiano, porque é o paciente, é cada paciente que vai nos convocar para uma escuta diferente ou específica, né? Eu até brinco que no consultório os pacientes eles sempre chegam com um cartãozinho, né? Esse cartãozinho assim, às vezes vem escrito: fui enviado pela senhora Melanie Klein, outras vezes fui enviado pelo Dr. Freud, fui enviado pelo Dr. Winnicott. Então eu faço essa brincadeira no seguinte sentido: aquela história de vida, aquela singularidade, ela tá ali caracterizada acentuadamente por questões que um determinado teórico nos ajuda muito, nos dá essa lente teórica para alcançar um pouco mais profundo, né? Um pouco mais não, bastante profundo, que é a escuta do inconsciente, né? Então aqui eu achei interessante selecionar isso para trazer, porque não é que eu chego pronta, não, olha, o Winnicott dá conta de tudo. Não, calma. Cada paciente é único, todos eles têm elementos em comuns, que são os elementos que formam o psiquismo. O inconsciente, todo o aparelho psíquico, as produções psíquicas e tudo isso. Mas, em função de cada história, eles nos convocam uma escuta singular. Inclusive, é isso que o Winnicott vai falar nesse texto, quando ele vai falar de 3 tipos de psicoterapia. Na verdade, ele está falando de 3 tipos de paciente, de estrutura psíquica que convoca, né, a uma terapia com determinadas características. Quando ele fala terapia, ele está falando da intervenção. Como que o analista vai intervir, a partir de que ele vai trabalhar, e em função da estrutura XYZ do paciente, esta estrutura convoca a escuta para elementos que estão na base, né, da origem, daquilo que estruturou essa determinada isso, que péssimo agora, antes de falar, ainda bem que eu me dei conta. Estruturar a estrutura, olha que horror. Mas aquilo que organizou cada uma dessas estruturas. Bem-vindos, todos que estão chegando. Bom, e aqui, né, tem uma outra curiosidade que o Winnicott fala, que é bem interessante. Ele fala assim, olha: dentre os muitos pacientes que me procuram, só uma porcentagem muito pequena realmente é submetida ao tratamento psicanalítico, ainda que eu trabalhe no centro do mundo psicanalítico. O que ele quer dizer com isso? A psicanálise, no sentido clássico de um número maior de sessões semanais, o que permite também aprofundar o trabalho que se faz com o paciente, nem todo mundo suporta, aguenta ou está disponível naquele momento, né? Quando isso acontece, ótimo, é essa psicanálise propriamente dita. Do contrário, nós podemos dizer que é uma psicoterapia psicanalítica, que não vai entrar tão fundo, mas vai se voltar à escuta dos aspectos inconscientes, da mesma forma.
Né? Então, o Winnicott fala no outro texto que só um psicanalista bem preparado pode fazer algo que não é a psicanálise, mas que está dentro da psicanálise, que é trabalhar não na profundidade de uma análise clássica, mas trabalhar com os mesmos elementos constitutivos, o inconsciente, a causa de todas as questões, né? Então, eu não sei se é lenda ou enfim, mas desde que eu comecei na psicanálise, que eu ouço as pessoas falarem que ele diz assim, o Winnicott teria dito, psicanálise a gente faz quando dá, mas quando não se faz psicanálise, ainda assim a escuta é psicanalítica. Bom, então vamos lá. Ele vai falar dessa primeira estrutura. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês escrevem aqui para mim ou qualquer outra sugestão, tá bom? Então ele vai falar assim, ele vai dividir, chamar a primeira estrutura, né, nomear os pacientes que são os chamados psiconeuróticos, aquele cujo conflito que gerou os traumas e toda a ambiguidade entre o amor e o ódio vem principalmente dessa fantasia edípica, né? Quando a criança deseja um dos seus pais, quer muito e teme a punição do outro pai, teme ser castrado pelo outro pai. E por ambos os pais, as figuras parentais, ela vai desenvolver amor e ódio, querer ficar perto e querer se afastar em determinado momento. Então, a neurose, por definição, a gente vai nomeá-la, né, ou defini-la, por definição, defini-la. Hoje o negócio aqui tá bom, hein, pessoal? Desculpa. Mas pela questão do conflito, o que marca uma neurose é o conflito. Sabe a história do não sei se caso ou toma uma Coca-Cola? Né? E se ele casar, vai achar que deveria ter tomado a Coca-Cola, e se tomar a Coca-Cola, vai achar que deveria ter casado. Essa, assim, de uma forma descontraída, é a questão central do neurótico, né? Então ele vai falar assim, ó, a maneira como o analista é treinado pode fazer todo esse trabalho com o psicanalista, com o seu paciente, a partir da estrutura que ele faz, né? Então ele vai dizer aqui, ó, só um minutinho, gente. Ele vai falar aqui, ó, das 3 categorias. A psiconeurose, que é essa primeira, que ele vai incluir todos os distúrbios dos indivíduos que foram suficientemente bem cuidados durante os primeiros estágios da vida, de forma que se encontram em posição, em termos de seu desenvolvimento, de lidar com as demandas da vida, com os conflitos, com as frustrações e mesmo com prazer, né? Com experimentar a felicidade, etc. Olha como ele vai, o que até aqui não é tão diferente do Freud, né? Porque o Freud também vai colocar a fonte ali da estrutura neurótica no complexo de Édipo. Então, quando a criança já tem por volta de 5 anos. E é isso que o Winnicott vai falar aqui também dos psiconeuróticos. Quer dizer que antes da entrada no complexo de Édipo, ou seja, nos primeiros anos de vida, a criança que foi bem sustentada psiquicamente, tudo, pelo seu cuidador, pela sua mãe, etc., e não sofreu nenhum trauma significativo, essa pessoa ela vai se estruturar, né, a partir dessa psiconeurose, que é aquela pessoa que consegue amar e trabalhar ao mesmo tempo, como disse Freud, né? O que é uma pessoa madura? É aquela que consegue amar e trabalhar ao mesmo tempo. Ou seja, ela vai conciliar essas duas demandas. Ainda que ela não queira trabalhar porque está apaixonada, ela vai dar conta do trabalho e vai conseguir se organizar.
Então a gente está falando de pessoas que não sofreram nenhuma privação, nenhum trauma no início da sua vida. Trauma significativo, importante, né? Agora, ele diz assim, né? Essas pessoas, né? Elas vão aguentar as dificuldades de uma vida plena, uma vida na qual o indivíduo comanda os instintos em vez de ser comandados por eles. Então, são aquelas pessoas que, mesmo que sofra diante de uma determinada situação, ele consegue dar conta. De algum jeito ele dá conta, bem ou mal, ele não fica paralisado, nem adoecido, nem alienado, né? Então, o neurótico, ele vai conseguir lidar com a vida de uma maneira razoavelmente fácil, né? E ele inclui aqui também as depressões normais, ou seja, ele não está falando de melancolia, ele está falando de uma depressão que vem e que passa logo depois, não está falando de nada grave, assim, tão grave. Então, esses são os psíquicos neuróticos. A segunda categoria, ele vai chamar de psicose, né, que tantos psicanalistas e psiquiatras falam da psicose. Para essas pessoas, o que causou? Qual é a origem dessa psicose? A psicose, ao contrário do que ocorreu com o psiconeurótico, o paciente psicótico, ele sofreu um grande trauma nos primeiros anos da sua vida, ou seja, bem antes dele entrar no complexo de Édipo. Porque quando a criança entra no complexo de Édipo, ela já saiu da fase autoerótica, ela já consegue investir a libido no objeto e rivalizar com o outro. Então já tem um ego muito mais estruturado do que ela tinha antes dessa fase. Na psicose, o trauma vai ser exatamente antes desse período, né? Ou seja, uma estrutura psíquica ainda muito frágil, ainda muito rudimentar, que não tinha como lidar de uma maneira ali satisfatória com aquele trauma, né? Não foi possível elaborar aquela situação e que ficou como um trauma mesmo, registrado, marcado como um trauma importante. Então aqui é a fonte ou a causa das neuroses, né? Então ele diz assim: algo deu errado nas fases mais precoces dos pormenores do desenvolvimento do bebê. É aquilo do momento que pode ser desde o momento que nasce até antes desse ingresso no Édipo. E o resultado é uma perturbação na estrutura básica da personalidade. Claro, básico, né? Bem no início da vida, bem no comecinho da vida. O que nos leva a concluir, né, que quanto mais cedo é vivida uma situação traumática, né, mais grave, vamos dizer assim, podem ser os seus resultados, né? E por fim, deixa eu só fazer uma observação, vou ler algo que ele diz aqui, ó. Ele fala ainda dos psicóticos, ele disse: os pacientes dessa categoria jamais foram saudáveis o suficiente para se tornarem psiconeuróticos, né? Então, eles... claro que a psicose tem variados graus e intensidades, mas de qualquer forma são pessoas que não conseguiram se organizar a partir dessa estrutura neurótica, aquele que bem ou mal dá conta da vida, né? E agora, a terceira categoria, né, ele vai dizer... E vejam como é importante, né? Que aqui, no próprio texto dele, a forma como ele vai escrevendo, antes de colocar o nome desta categoria, ele fala o que causou, o que provocou esse tipo de impressão no psiquismo. Então ele diz: aqueles que começaram bem o suficiente, mas cujo ambiente falhou. Então, alguém que foi sustentado, que foi bem acolhido, que foi atendido em suas necessidades bem no comecinho da vida, mas que logo depois ele perdeu essa segurança, essa sustentação psíquica, né?
por um período prolongado de tempo, né? Não é uma situação única, uma coisa rápida, um evento rápido, é aquilo que acontece com intensidade, né? O que ele vai chamar de deprivação, é quando a criança experimenta ser atendida em suas necessidades, ela se sente amada, ela sente que ela pode ser ela mesma, expressar seu desejo naquele ambiente, mas de repente ela perde essa possibilidade porque houve uma falha ambiental, que pode ser milhões de coisas, né? Por exemplo, a mãe fez um surto psicótico, ou uma depressão grave, ou a mãe morreu, então teve uma troca aí de cuidador, que mais? Vários elementos, né, podem acontecer, poderia citar vários aqui, mas enfim, vamos lá. Então, ele vai dizer, né, que tudo ia bem, até que a minha vida pessoal não pôde se desenvolver, até o ambiente reconhecer seu débito para comigo. Olha que interessante. Então, essa criança que foi deprivada, ou seja, aquela que teve uma sustentação, teve um hold, e depois isso foi tirado dela, ela não vai sossegar, ela vai brigar com a vida, para que a vida lhe devolva aquilo que ela perdeu, aquilo que foi tirado dela. E isto é central na definição dessa terceira estrutura, porque ele está falando aqui, na verdade, né, das pessoas, ele chama isso de tendência antissocial. Então, essas pessoas que foram deprivadas, ou seja, tiveram um ambiente inicial, aquecido, acolhedor, seguro, e perdeu, essas pessoas vão brigar para retomar, para conseguir, para ter de volta isso que foi perdido. E o que, aliás, é um sinônimo de saúde para o Winnicott, porque ele diz que ao sujeito ele só vai brigar, né? Ele só vai imprimir as suas tendências antissociais quando ele ainda tiver fé, quando ele ainda tiver esperança de que pode resgatar aquilo que foi perdido, ou seja, de que alguém vai sustentá-lo, vai acolher, vai cuidar dele, que ele ainda pode encontrar uma outra relação de amor e segurança. Quando a pessoa, ela nem briga, ela não vai, né, para essa tendência antissocial, mas ela simplesmente, sei lá, deprime, por exemplo, num nível bastante grave, ela não está lutando mais, porque ela não tem esperança, ela não acredita que pode voltar a ser amada, por exemplo. Então, aqui ele vai falar assim, ó. Então, quando o ambiente falha em algum ponto ou de maneira reiterada, quer dizer, pode ser uma falha importante, uma falha grave, assim, significativa, ou pode ser até pequenas falhas, mas reiteradamente, são constantes. Então, essa criança, ela perde a confiança nesse ambiente, é um ambiente inseguro, que ela nunca sabe o que vai acontecer. Quando ela vai ser atendida em suas necessidades ou quando ela vai ser negligenciada. E isso cria uma insegurança que é desastrosa para a constituição desse sujeito. E ele fala que essa criança com tendência antissocial, que ele vê inclusive como um sinal de esperança, é muito bom, porque ela está querendo, ela ainda acredita que ela pode ser amada. Mas quando essa tendência se cristaliza, quando a criança ou o adolescente, né, claro, que vai viver a partir dessa tendência antissocial, quando ele começa a obter ganhos secundários que vêm dessa tendência antissocial, que alguns chamam de delinquência, ele pode cristalizar nessa posição e aí fica difícil ele sair deste lugar, né? Ele poder experimentar outras relações que possam reconstituir aquilo que foi perdido, né? Então, ou ele fica muito tempo
cometendo todos esses comportamentos da tendência antissocial, que são, por exemplo, urinar na cama, quebrar tudo, brigar muito, furtar, né, objetos. Isso tudo é um sinal de que, olha para mim, dá conta, vem cuidar de mim, né? Porque não tem ninguém fazendo isso e eu preciso ser cuidado, sustentado e amado. Bom, até aqui alguma questão, pessoal? Eu já falei que ele chama de deprivação, né? Que quando perde aquilo que se tinha, claro. Esse aqui eu já falei. E aí todas eu chamei aqui de trauma psíquico, mas na verdade são as falhas ambientais, são sinônimos, né? Porque o que causa o trauma? São as falhas ambientais. O Winnicott, no início da vida do bebê, ele fala que o ambiente é a mãe, porque é basicamente com a mãe, ou quem faz esse papel da figura materna, que cuida dessa criança, né? Que deveria sustentá-la, cuidar e etc. E que aos poucos, à medida que a criança vai crescendo, que o bebê vai crescendo, obrigada, Kátia, um beijo, o ambiente, ele se expande. Então, os irmãozinhos fazem parte do ambiente, o pai, né? Então, todas essas outras pessoas vão ganhando importância na vida dessa criança, até a sociedade de um modo mais amplo. Por exemplo, quando eu estudei os refugiados sírios, que eu coloco, né, que o ambiente falhou com eles no seguinte sentido: o governo que deveria garantir a cidadania, proteger a população, foi quem se colocou contra a população que queria liberdade. Foi quem batia, matava e, enfim, instaurou o caos lá na Síria, né? Então, eu faço uma correlação da falha ambiental de Winnicott com uma guerra que foi provocada não por um inimigo externo, mas pelaquela figura protetora, aquele que faz o papel de pai, né? De cuidador, ou seja, do ambiente, de uma forma mais ampla. Bom, e aí ele vai falar aqui da categoria 1 da psiconeurose, né? Vai falar como é o setting com esses pacientes. Ele fala que o setting profissional precisa ser de ampla confiabilidade, no qual o inconsciente reprimido possa se tornar consciente. O que ele quer dizer com isso? Que na terapia, né, dos neuróticos, acima de tudo, a confiança ela é central. Ou seja, tem que se estabelecer uma transferência sólida, onde o paciente possa confiar nesse analista para colocar suas questões mais primitivas, mais dolorosas, e a partir daí ter condições de desenvolver um trabalho. Sem isso, o paciente vai ficar eternamente numa posição defensiva até provavelmente parar a terapia. Então, ele está falando do neurótico, né? Num caso favorável, as defesas contra a ansiedade surgem na vida dos instintos e da sua elaboração imaginativa se tornam cada vez menos rígidas. Então, quando essa transferência ali é sólida, quando tem uma confiança, as defesas tendem a arrefecer, né? Ficam menos rígidas e esse paciente vai trazer, né, vai contar, vai falar direta ou indiretamente das suas questões importantes, né? E aqui eu aproveito só para fazer um parêntese, né? Que eu percebo que é bastante comum as pessoas entenderem que um vínculo de confiança é restrito à transferência positiva. Não. O vínculo de confiança pode existir também na transferência negativa. Afinal de contas, como dizia o Winnicott, né, a gente vai mostrar o nosso verdadeiro self, a nossa autenticidade, o que realmente a gente está pensando, num ambiente que eu me sinto seguro.
Se eu tenho confiança no meu analista, eu vou dar umas patadas nele de vez em quando, né? Eu vou faltar, vou atrasar um pagamento, e porque vai ter espaço para conversar e para superar isso. Agora, se eu não confio, se eu imagino que se eu falar um pouco mais ríspido com o analista, ele vai me excluir da análise, então esse não é um vínculo de confiança. Portanto, não diz respeito a transferência positiva ou negativa, tá? Pode ter nas duas. Bom, agora falando aqui da estrutura psicótica, né? E aí tem vários quadros, e ele que são aquelas pessoas que sofreram ali, bem no início da vida, uma falha ambiental. Então, qual é o set, né? O que esse paciente convoca na relação com o seu analista, né? Então, ele diz, é preciso dar ao paciente a chance de ter experiências que correspondem mais propriamente à infância. Ou seja, ele vai retomar aquelas falhas iniciais, as falhas básicas que ele teve com suas figuras principais lá no início da vida. Ele precisa reviver isso com a figura do analista, por meio da relação com o analista, para que ele possa experimentar um desfecho diferente do que ele viveu lá na infância. Por exemplo, a criança chorava e a mãe nunca atendia dentro de um tempo que ela suportava esperar. Então, na análise, ele vai também chorar no seguinte sentido, por exemplo, pode aparecer como reclamando de algumas questões até do próprio contrato, do vínculo, porque ele ainda tem a esperança ali de que aquilo possa ter um outro desfecho, que aquela mãe ali, mãe analista, e independe do sexo do analista, que possa ser uma mãe suficientemente boa, que vai aguentar o seu choro e atender, claro, desde que seja algo saudável, construtivo e bom para esse paciente. Minha televisão tá ouvindo lá dentro, começou a falar. Então vamos lá. O que mais que ele fala aqui, né? Então, é um retorno a uma fase de dependência, que ele precisava dos cuidados dessa figura materna e que falhou com ele. Então, ele vai reviver outras situações ali na análise, mas que, na verdade, é uma forma de voltar àquela situação lá da infância, né? Na análise não se trata de dar mamadeira, claro, nada disso, mas é esse tipo de dependência, de cuidado que é atendido ou não é atendido pelo analista. Então, nesse sentido, o Winnicott coloca as intervenções muito mais por meio de gestos, meio como isso é conduzido, do que necessariamente ficar restrito só às interpretações verbais, né? Vamos lá. Então ele diz, uma família que continua a cuidar de uma criança lhe dá oportunidades para regredir a um alto grau de dependência. E é isso, então, que vai ser vivido na análise. Se a análise não voltar a isso, ao que a gente chama dessa regressão na análise, se o paciente não puder voltar para ter uma experiência diferente numa situação similar, essa análise não vai atingir o seu objetivo, né? O paciente continua paralisado lá, preso naquela falha. O que mais? Aí ele, bom, aqui acho que já fugiria um pouquinho, então vamos passar. Ele vai dizer que o segurar, né, a sustentação, segurar a criança,
não é só segurar de modo concreto, de pegar no braço, no colo, né? Mas pode até envolver o contato físico, mas é uma sustentação psíquica que envolve afeto, segurança e tudo isso, né? Então, a criança sente que tem alguém ali que vai dar conta dela, que vai protegê-la, que vai orientá-la, mas também que vai atender às suas necessidades. Então, ele fala assim, ó, o segurar inclui todo o manuseio físico adaptado às necessidades do bebê. Aos poucos, a criança valoriza o fato de ser liberada. Isso corresponde à sua introdução ao princípio da realidade. Então, vai chegar um momento, uma fase, que ela vai caminhar para independência relativa, né? Ou dependência relativa. Então, aos poucos, essa mãe vai se distanciando para que essa criança possa aparecer, que ela possa ir dando conta de tarefas, claro, dentro do nível que ela está preparada para conseguir, né? Então, isso é super importante. É tão ruim negligenciar quanto super proteger. A criança precisa de um espaço para crescer, mas tem alguém ali atento para ter essa sensibilidade de entender o que essa criança precisa naquele momento. Se ainda de um cuidado muito próximo, muito especial, ou se ela já pode começar a andar com as próprias pernas, vamos colocar assim. Bom, e agora a categoria 3, que é a deprivação, né? Que eu tinha falado para vocês, da criança que é sustentada e depois se sente largada, né? Ele vai falar, geralmente a ação das pessoas, quando essa criança vem com a tendência antissocial, geralmente as pessoas vêm com uma ideia de punir, né? E não tentar entender o que a criança quer comunicar com aquele ato antissocial, né? E aí termina agravando tudo mais, né? Porque ela quer chamar atenção, ela quer que alguém vá lá e segure, abrace, olhe, converse, escute. Bom, então vamos lá. Ele coloca assim, o estudo da delinquência deveria começar com o estudo da presença do elemento antissocial em crianças relativamente normais, cujos lares estão intactos. E aqui penso ser possível, com frequência, rastrear a deprivação, o extremo sofrimento que se seguiu a ela e alterou, assim, todo o curso do seu desenvolvimento infantil. Então, ele deixa muito claro que a deprivação / tendência antissocial não está presente só em lares completamente desorganizados, caóticos, em famílias extremamente disfuncionais, não. Nos lares também, que aparentemente está tudo andando mais ou menos ali, né, dentro dos conformes, a criança também pode sofrer uma deprivação. Boa noite, Márcia. Esse cuidador, né, esse sustentador, vamos dizer assim, pode se retirar, pode se recolher e essa criança ficar ali naquele vazio, né? Então, ele fala, vamos observar em todos os lares se não tem ali um elemento antissocial já nessas crianças. E isto termina aparecendo na criança um pouco maior, muito na escola, né? Aquelas crianças que quebram a vidraça, que entopem o banheiro, que volta e meia ela vai parar na secretaria, né? Ela está clamando por alguém tomar conta, para abraçar, para orientar, para botar limite, tudo isso, né? Então vamos lá. O que mais? Olha, interessante. Ele fala aqui de um amigo dele que dizia:
abre aspas, insanidade é não ser capaz de encontrar alguém que o aguente. Então, essa criança com a tendência, ou adolescente com a tendência antissocial, não tem nada de insano ou de patológico nisso. O insano seria ela não reclamar essa atenção, esse cuidado do ambiente e ficar sofrendo, paralisada, né, nesse vazio, nesse sofrimento. E aí ele diz que, além da psicoterapia, às vezes essas crianças podem encontrar outras figuras, né, que vão agir diferente do que aqueles que lhe promoveram as falhas. Pode ser um amigo, um professor, ou mesmo um analista, né, claro, e por aí vai. Então, aí ele vai marcar, mas qual é a diferença da relação com o analista para a relação com um amigo que acolhe, que tem paciência, que está pronto para ouvir? Deixa eu ver, fulano é assim, terrível, mas tem uma criança dócil ali também, vamos lá. Qual é a diferença disso para uma relação da análise? Então ele vai dizer aqui, né, que a psicoterapia pode até parecer uma amizade no sentido de que o analista vai oferecer essa sustentação, esse cuidado, tem um clima de confiança ali entre eles, que até a criança, o adolescente ou adulto, porque ele pode chegar lá adulto, essa criança que viveu isso, pode procurar análise adulto, ele pode achar que é um amigo, se sentir tão seguro como um bom amigo, mas não é como a relação de amizade. O terapeuta está sendo pago e só vê o paciente na hora marcada por tempo limitado. Ele está falando do setting, né? Da configuração dessa relação. Afinal, o objetivo de toda terapia é chegar ao ponto em que cessa a relação profissional. Então, o objetivo de toda terapia é o paciente ter alta um dia, né? Já na amizade, não, a amizade pode ficar para sempre, né? Porque a vida e o viver do paciente assumem o comando e o terapeuta passa para o paciente seguinte. Então, a ideia é de que a análise possa fazer todo esse trabalho até essa pessoa dar conta de ela mesma se sustentar, né? Depois que ela repara ali aquele vazio, aquelas dores, aquelas marcas, ela vai sair deste lugar de uma outra forma e que ela possa cuidar dela mesma sem aquela necessidade que um outro venha. E esse outro já veio lá na análise, o analista já fez esse papel, então aquilo foi reconstituído e ela criou condições dela mesma cuidar de si. E aí ele vai ter alta, né? E a relação com o analista termina ali. Espera aí que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Vamos lá. Podemos pensar o transtorno opositor originário das condutas? É possível que em alguns casos, porque é aquela história, né? Como cada sujeito é único, a gente tem, e o psiquismo é muito complexo, a gente tem que ver na história daquela pessoa quais os elementos que se combinaram para causar, por exemplo, esse tipo de, que você está chamando aí de transtorno opositor. Pode ser, sim, tendência antissocial ou pode ser uma outra questão, aí vai depender do caso. Acho que era só essa pergunta. Bom, o que mais que ele vai falar aqui? Então, ele vai falar aqui, né, ainda do terapeuta. Eu achei interessante trazer isso que ele fala da intervenção psicanalítica ou terapeuta, né? Ele diz que ele é pontual, o terapeuta é pontual, se adapta às necessidades do paciente e não deixa os próprios impulsos frustrados ganharem corpo no contato com o seu paciente. Que ele está reforçando a importância da análise,
do analista, sua análise pessoal. Porque quando a gente, né, trabalhou as nossas próprias questões, porque nós somos humanos e sujeitos do inconsciente, assim como os nossos pacientes, mas se a gente já trabalhou isso tudo, a gente vai estar ali preparado para não se misturar e não confundir as questões com o paciente. Como saber e perceber que um psicanalista é extremamente confiável para fazermos terapia? Eita, pergunta interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixá-la para o final, porque eu acho que ela é importante, mas aqui senão a gente vai dispersar um pouquinho, embora a gente esteja falando da importância, né, de escolher um bom analista ou um bom terapeuta. Se eu esquecer, por favor, você me lembra. Bom, e aí ele vai assinalar aqui, o Winnicott, né, que os casos assim mais difíceis de serem trabalhados, não impossível, mas difícil, é quando envolve a sedução de uma criança, ou seja, o abuso sexual ou enfim, ou algo muito próximo disso, né, que ocorreu no plano concreto, não na fantasia edípica. Ele está falando de algo concreto. Então ele vai dizer ali, a recuperação depende de se desfazer a sedução da infância, que havia levado a criança prematuramente a uma vida sexual real. No lugar de imaginária, ela viveu aquilo na realidade, né? Estragando a primeira prerrogativa da criança, o brincar ilimitado. Quer dizer, ali ela algo, e o adulto, claro, saiu do lugar, falhou, né? E vem causar esta confusão, essa dor, esse trauma nessa pessoa, nesse paciente, nessa criança. E isso abala principalmente a capacidade de confiar no outro, né? Nos outros que vão aparecendo, inclusive no analista. Isso pode, né, ser retomado na transferência, né? E aí é importante trabalhar isso na transferência. Bom, então voltando aqui à tendência antissocial, né? Ele diz que a terapia para esses pacientes só vai funcionar se ele estiver no início da trajetória antissocial. Porque depois que ele está ali muito acomodado e usufruindo dos ganhos, entre aspas, secundários dos seus atos antissociais, é muito difícil ele entender que aquilo não é bacana, que aquilo é que traz o sofrimento e querer mudar, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Oi, Bianca. René Roussillon traz em suas conferências pandêmicas questões relacionadas ao narcisismo, buscando explicar, entre outras coisas, as perversões. Pacientes limite, antissociabilidade. Tá. Vamos ver se eu vou, porque aí a gente já vai pegar um outro pensamento, eu não sei se daria aqui, mas é bem importante. É um autor, aliás, indispensável para a formação de qualquer psicanalista, o René Roussillon. Tá? Então vamos lá. Cadê? Bom, isso aqui eu já tinha falado, né? Mas antes de adquirir os ganhos secundários com esses atos sociais, ou seja, antes de arraigar ali habilidades de delinquência, é que essa pessoa vai ter a vontade de sair, de romper com isso tudo, tá? Aí tem uma outra questão que ele coloca, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz aqui, voltando para pensar aqui, lá na primeira estrutura, na primeira categoria, que são os psiconeuróticos, né? Então ele fala que pode-se obter com facilidade um set psicanalítico clássico. Esses pacientes neuróticos, aquela psicanálise tradicional, aquela postura mais firme do analista,
funciona super bem, né? Agora, os pacientes precocemente traumatizados, a gente está falando das estruturas psicóticas, desse paciente com tendência antissocial, aquele setting clássico, tradicional, instituído por Freud, ele não é suficiente, ele não dá conta. E só um dos exemplos para ilustrar, num psiconeurótico, por exemplo, ele vai fazer bom proveito das interpretações do analista. O paciente regredido, ele vai ter dificuldade de assimilar, de absorver essas questões mais sofisticadas do pensamento, e às vezes é com a atitude, é com gestos que o analista vai intervir, porque ele não alcançaria, vamos dizer, a sofisticação de uma interpretação verbal. Então muda, né? A forma de se trabalhar com o paciente neurótico é diferente de se trabalhar com o psicótico ou o paciente com a tendência antissocial. E isso é interessante, a gente pensar em fazer um psicodiagnóstico, não para rotular e achar, então se ele está nessa estrutura tal, ele tem que ser assim e pronto. Não, e aí a gente se distancia do paciente, seria horrível. Mas para a gente entender qual é a mecânica ali, qual é a dinâmica, né, que organizou o psiquismo desse paciente, e em função disso, como uma análise pode ajudá-lo. Né? Que intervenção pode ser interessante? As pessoas falam de antissociais tímidos. Quando definir timidez e antissocial? A timidez aí vai para um outro campo, porque esse da tendência antissocial, o Winnicott não gosta muito, mas vamos usar aqui só para a gente deixar bem claro. É aquilo que no senso comum se chama delinquente. Sabe aqueles garotos que iam parar na FEBEM, hoje na Fundação Casa, no limite iam parar aí. Mas tem aqueles outros que desorganizam tudo em casa, que pode pegar o dinheiro dos pais, ou que quebra tudo como uma necessidade ali de chamar a atenção, de provocar a reação daquele outro que é indiferente a ele. Então, é nesse sentido, a enurese noturna, ele briga com muita facilidade na escola, né? Tudo isso aí, essa é a tendência antissocial, não é timidez. Ele pode bater numa criança, por exemplo, pega a coleguinha lá por algum motivo e vai bater, ele está sempre envolvido em alguma encrenca. É aquele garoto ou garota campeão de audiência na secretaria da escola, sabe? Que volta e meia, ou a professora põe de castigo, se é que ainda existe isso, né? Ou suspende, ou a escola dá uma advertência, é esse tipo de questão. Então, vamos lá. Cadê? O que mais que eu ia falar? Bom, e o tímido não. O tímido é aquele que você está falando. Dificilmente esse tímido, por exemplo, pegaria uma criança e, né, descia porrada, por exemplo. O tímido, ele já é o retraído, a gente está falando de uma inibição. Bom, os pacientes muito doentes, incluídos nessa categoria, né, nas categorias mais complexas, ele diz que eles vão pressionar bastante a integridade do analista. Eles tendem a atuar, a provocar, para ver se o analista sai do lugar dele, porque ele quer entender o quanto o analista é alguém diferente daquele que falhou com ele lá, ou se esse analista também em algum momento vai falhar, vai abandoná-lo, vai rejeitá-lo, vai agredi-lo, vai isolá-lo, ignorá-lo, como foi feito lá na sua infância, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente muito tempo atrás, então dá para falar assim um pouco. Ela vivia me testando, me falando assim: pô, mas e aí, quando é que você vai se mostrar para mim? Porque só tem gente ruim nessa vida, só tem pessoas que não dá para confiar. Você não pode ser diferente. Todo mundo é assim,
né? Então ela esperava, olha, eu percebo que aqui eu estou vivendo algo diferente, mas não dá para confiar muito, para acreditar muito. Em algum momento a Ana vai revelar quem ela realmente é. E ela foi até depois de muito tempo que ela foi entender que ali, como outros lugares, outras relações que ela constituir pela vida, pode ser diferente daquelas relações iniciais que ela teve, né? Mas ela falava, eu lembro que teve uma vez que eu precisei tirar férias numa situação de emergência, e ela tinha pago o mês antecipado. Aí ela falou, agora eu te pego. Já sei, você não vai voltar. Eu já te paguei, você vai sumir. Nunca mais eu vou lhe ver. Né? De tanta certeza, de tão forte foi a experiência que ela viveu lá atrás. E obviamente que isso não aconteceu. E aí ela sente na prática ali, na experiência comigo, algo diferente. Olha, essa pessoa não some quando a gente paga. Quer dizer, aqui tem algo diferente. Né? E aí ela pode experimentar algo diferente nela também. Bom, que mais? E o Winnicott, né, traz ali uma grande contribuição que ele deixou para todos nós, né, quando ele vai falar da importância da cultura para a vida psíquica, né? Então ele diz assim, ó, em pessoas normais, a camada entre o consciente e o inconsciente é preenchida por aspirações culturais. Então, pessoas que gostam de música, de leitura, de estudar, de fazer um artesanato, uma obra de arte, qualquer coisa assim, é uma capacidade criativa, né? E ali a gente está experimentando algo muito singular, algo que é meu, é genuíno. Você criar, né? Ou você interpretar, dar o seu jeito a determinado texto, é algo onde você está expressando suas características. Então ele fala assim, a vida cultural do delinquente é notoriamente escassa, porque para ele não há liberdade, exceto na fuga para o sonho não lembrado ou para a realidade. Então foram falhas tão significativas que essa pessoa não tem esse espaço no seu psiquismo para experimentar algo criativo, onde ele vai ter ali a liberdade de imprimir suas características e o seu ritmo. Ele tem certeza absoluta que no final tudo acaba mal. Então ele nem vai perder tempo se iludindo criando coisas, porque no final ele já sabe que ele vai se dar mal, né? Mais ou menos assim que pensa essa pessoa que, né, aí o portador, vamos dizer, da tendência antissocial. Aí tem, só para encerrar agora, tem algo, e depois a gente vai lá para a pergunta da Kátia. Então ele fala assim, que uma boa transferência no sentido de estar realmente constituída, estar desenvolvida essa transferência, essa relação de confiança na dupla analítica, tende para que o lugar dos delírios, eles vão, ao invés de surgir os delírios, que possa surgir ali os sonhos, né? Então ele está falando de um paciente um pouco mais integrado, desse psiconeurótico. A capacidade de simbolizar, de entender o significado de experiências que são vividas, né? Sim, Márcia, o Winnicott fala da experiência, eu falei também aqui no início, né, a experiência como um sinal de saúde, de fé, né, experiência de acreditar que ele ainda vai encontrar aquilo que foi tirado dele, né, ele ou o paciente. Bom, acho que assim, em termos de texto, era a explanação que eu queria fazer essas são as questões centrais desse texto de 1961, um texto bem importante, porque ele vai falar, além da importância da gente, analista, estar preparado, estar implicado nesse ofício, tanto por meio da nossa análise pessoal, como das supervisões constantes, os grupos de estudos, os cursos, enfim, leitura, né?
Além disso, para a gente poder considerar sempre a categoria psíquica, a estrutura psíquica que o paciente apresenta, porque cada estrutura demanda uma intervenção diferente. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar, senão eu vou retomar a pergunta da Kátia. E eu queria que vocês participassem. Aliás, antes de falar qualquer coisa, eu queria ouvi-los. A Kátia perguntava assim, como que alguém que não é da área, né? Porque para quem é da área, imaginamos até que seja mais fácil, em teoria é mais fácil reconhecer um profissional confiável. Mas para quem não é da área, não tem a menor obrigação de saber. Como entender se aquele psicanalista ou psicoterapeuta está preparado, é ético, né? E vai fazer realmente um trabalho efetivo. Queria que vocês falassem um pouquinho. Oi, Cérvulo, um abraço. E tá todo mundo tímido, então vamos lá. Ó, eu vou falar algo. Ah, aqui, ó, Valéria falou. Tudo isso que nós falamos, em que se aplica a criança adotada? Olha, o fato de ser adotado não necessariamente quer dizer que é uma criança, por exemplo, que vai desenvolver uma tendência antissocial. Depende de como foi elaborado essa falha, no sentido de sair de uma figura cuidadora e ir para uma outra. Como isso foi vivido, foi colocado, como ele foi atendido nessas necessidades, o quanto ele pôde expressar e elaborar essas questões. Então, assim, o fato de ser adotado não significa que vá desenvolver psicopatologias ou tendência antissocial. Não passa por aí, assim, enquanto algo garantido, sabe? Na verdade, adotado, né, como diz a Françoise Doutor, todos nós precisamos ser adotados, inclusive os filhos biológicos, porque muitos são rejeitados, né? Os pais ou a mãe especificamente criam uma distância muito grande. Vocês já devem ter visto isso no consultório, né? Aquele paciente que na história deles, a mãe sempre teve uma reserva, sempre teve um distanciamento, ele sempre se sentiu ali no lugar de um inquilino, né? E não do proprietário daquele lugar. Bom, para um bom começo para escolher um analista, né, pode ser a indicação de alguém que você confia. Agora, desde que essa pessoa seja alguém confiável também. O seu amigo ou a sua amiga seja alguém que você sabe que entende. Porque por que eu estou falando isso? Deixa eu organizar meu pensamento. Por que eu estou falando isso? Em toda profissão tem bons e maus profissionais, aqueles que estão preparados razoavelmente, minimamente, ou não estão nada preparados. E tem pessoas que buscam não exatamente uma psicanálise ou uma psicoterapia séria, mas buscam um lugar lá para fazer um conluio com aquele terapeuta, de se colocar numa posição X e querer tapar o sol com a peneira. Então, se a pessoa que te indicar, o terapeuta dela for alguém desse, né, que está vivendo isso, vai ser uma furada a indicação. Mas, se é alguém que você, sensato, alguém que você viu que foi, né, se desenvolvendo à medida desse trabalho, se você tem bons comentários, boas indicações, eu acho que é um primeiro passo, né? Agora, acima de tudo, eu acho que hoje, até pensando na internet, né, que muita gente hoje escolhe, sim, o analista, não adianta ver se ele tem muitos seguidores, se ele tem 500 livros publicados. Eu acho que tem formas mais fáceis da gente já não só entender o profissional sério, mas identificar aquele que faz qualquer coisa menos análise ou psicoterapia.
Aqueles que prometem, que dão segurança de que vai, olha, vamos trabalhar tal coisa, você entra assim e vai sair assado. Isso não é psicanálise, gente. Venha trabalhar, é porque não me ocorre agora, mas enfim, talvez vocês possam me ajudar aí, vocês verem as pessoas se apresentando. Venha trabalhar as suas questões da maternidade para você superar o desejo de não ter filho. Não, um psicanalista, ele não promete que vai acontecer A, B ou C. O máximo que ele pode prometer é que ele está disponível para te atender e que ele está preparado para isso. Como a análise vai se desenrolar, vai depender da dupla. Portanto, não tem como um psicanalista garantir que vai resolver X ou Y, né? Até é muita pretensão, né? E é um trabalho feito em dupla para começo de conversa. Agora, é claro, se você pode ver a experiência que essa pessoa tem, quanto tempo que ele está aí, se ele tem uma postura séria ou se ele promete mundos e fundos. Então, tudo isso é importante para a gente considerar. Então, essas pessoas que falam, não, aqui comigo é rápido, em tanto tempo você vai sair assim assado. Isso é tudo menos, né, um trabalho sério. Mais alguém quer falar? Aqui, olha, tem a Caroline perguntando: quando o psicanalista faz o hold, o paciente, né, se sente acolhido e compreendido, seria uma maneira do paciente se sentir seguro? Dele começar a desenvolver uma segurança, né, uma relação de confiança e de segurança. Porque esse paciente que vem precocemente traumatizado ou com uma falha aí significativa, não é uma única ação acolhedora que será suficiente para, né, rever tudo isso, mas é o começo, né, desse processo dele perceber nele e no outro a possibilidade de acolhimento e de tantas outras questões. Ana, de que outra forma uma dificuldade do sujeito de receber toques pode ser entendida? Mas aí pode ser 500 milhões de motivos, né? A dificuldade de receber toque, né? Receber um carinho, um afago, para cada pessoa pode ter sido gerado por um motivo diferente. Então, assim, não dá para dizer, olha, quando isso acontece é isso. Não, quando tem isso, a gente pode sim falar, opa, o que aconteceu que provocou isso? Não é à toa, não é do nada. E aí voltar a nossa escuta para quando essa questão aparecer, a gente entender. Não tem como generalizar. Pessoal, como eu tinha dito, esse texto e tantos outros vão ser trabalhados nesse grupo de estudo que começa na primeira segunda-feira de agosto. O livro é esse aqui, Tudo Começa em Casa. Nós vamos trabalhar os textos do primeiro capítulo, né? Esse que eu conversei aqui sobre ele com vocês é o último texto, inclusive, do capítulo. Tem vários outros temas, né? A gente vai ver, olha, o conceito do indivíduo saudável, vivendo criativamente, que é algo tão importante, o Winnicott ressalta, né? O eu sou, o conceito de falso self, o valor da depressão, agressividade, culpa e reparação, a delinquência como sinal de esperança, que a gente falou aqui bem superficialmente hoje, e por fim, os tipos de psicoterapia, que foi esse texto que a gente viu hoje, mas é claro, cada encontro são 2 horas aulas, então tem bastante tempo para a gente aprofundar e vocês vão participando. Eu sempre estimulo essa interação, porque toda dúvida é importante, é tão importante que se pergunte. E as inscrições estão abertas. Quem tem curiosidade ou interesse na teoria winnicottiana, já pode ir lá na minha bio, ali abaixo da foto tem um link que te leva direto
para inscrição, onde tem data, tem os valores, tem os temas, tem tudo lá explicado. É um curso, um grupo de estudo, grupo de estudo é uma confusão, meu grupo de estudo, que será ao vivo, mas será gravado, né? Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas até fevereiro de 2024. Então, o que hoje tem acontecido quando a retomada, né, do trabalho externo? Algumas pessoas entram, mas até me avisam, olha, Ana, mas não consigo vir ao vivo, eu vou assistir tudo online. Isso tem crescido bastante, então eu estou avisando vocês, porque quem optar por isso, às vezes é a única forma que a pessoa tem. O importante é que não perca o prazo de inscrição, que é até o final dessa semana que começa, né? Porque na outra segunda-feira já vai ser o primeiro encontro. Então, mesmo que você vá fazer à distância, né? Assistir só as gravações, o período de inscrição, né? De ingresso no grupo de estudos é o mesmo. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Newton. Quando um paciente tem uma dependência emocional ao pai e esse relacionamento é tóxico, como ajudar o paciente a se libertar? Olha, em psicanálise, apesar de cada caso ser um caso, no fundo, a gente tem um jeito, sim, que vai servir mais ou menos que para todo mundo, que é nos colocarmos ali com uma escuta livre, né, para ouvir essa história e a partir disso a gente entender a singularidade desse paciente, entender tudo que ele vive e ajudá-lo a pensar, a nomear esses afetos reprimidos que causam tanta dor e sofrimento, né? Então, em linhas gerais, é isso que dá para fazer. Especificar não tem como, porque cada experiência é complexa e é vivida dentro de uma singularidade. Então, por exemplo, o luto. O luto, a gente sabe como identificar, né? Você estuda, você conhece, identifica quando a pessoa está com luto e tal. Mas cada pessoa vai viver o luto de uma maneira própria. Cada pessoa é única, com características únicas. Então, não quer dizer que a forma como eu abordo a história de um paciente enlutado vai ser igual para todas as pessoas enlutadas. Não, de jeito nenhum. Porque nosso psiquismo é muito complexo. Aliás, é por isso que a análise não é um processo que funciona rápido. Porque não é algo pronto. Sabe, é como a roupa prêt-à-porter que já está pronta na loja, você veste e sai, né? Já tem uns tamanhos padrões. Não, é feito sob medida. É aquela costurada no corpo, sabe? Individual. Porque cada história vai se configurando a partir de experiências singulares. Mas o método psicanalítico, ele é um método bem constituído que pode permitir esse trabalho, né, de resolver essas questões. É tanto que dificilmente você vê alguém em psicanálise dizendo que é especialista nisso, seja lá o que for. Não, ele pode ter uma experiência maior com determinado tipo de questão, mas o corpo psicanalítico, em tese, tá, gente? Entre aspas, ele pode dar conta de tudo, desde que a dupla funcione, desde que as pessoas, né, que tenham uma transferência bem instituída e essas pessoas se disponham a fazer esse trabalho junto, né? Tem um referencial teórico e técnico bastante abrangente, porque os elementos centrais do psiquismo, principalmente a dinâmica do inconsciente, as leis que regem o inconsciente, elas são soberanas, elas vão se colocar assim para qualquer um, né? Por exemplo, a forma como vai expressar todos os conflitos, os traumas por meio dos sonhos, dos atos falhos. Então,
um método, né, que permite que a gente alcance a singularidade de cada paciente. Mas alguém quer comentar? Sou da área educativa, posso dirigir meu conhecimento para a psicanálise? Claro que pode. Na verdade, o que pode, o que faz uma pessoa, que permite alguém se dirigir para a psicanálise ou não? É essa escuta psicanalítica. Se você tem esse interesse pela psicanálise, é porque todas essas questões devem fazer sentido para você. Então, você já deve ter ali, num certo grau, uma escuta psicanalítica, um jeito de perceber as questões muito além daquilo que está na superfície. Então, aí você pode sim começar a sua trajetória, que aos poucos, né? Sempre começar com cursos breves, grupos de estudos e leituras, e deixe para procurar um curso de formação só depois de alguns anos já nesse campo. Psicanálise, a formação é longa também, pela complexidade do psiquismo, né? Então, a gente não tem como fazer um curso e sair, opa, tô pronta para tudo. Infelizmente, não tem, né? Mas pode, não existe uma exigência que seja psicólogo para ser psicanalista. Aliás, a psicologia é uma coisa, a psicanálise é outra. Muito embora aqui no Brasil é bem comum a gente ouvir as pessoas falam, né, assim, a psicanálise é um braço, é um ramo da psicologia. Não, são disciplinas distintas, agora elas conversam em variados pontos. E no Brasil, como todo curso de psicologia tem a cadeira de psicanálise, e é importante que tenha mesmo, afinal de contas, como eu falei agora há pouco, o modelo clínico da psicologia, ele vem, né, da psicanálise, vem do Freud. Então é comum as pessoas passarem pela psicologia para depois chegar até a psicanálise. Portanto, o número de psicanalistas cuja primeira formação é psicologia no Brasil é grande por causa disso, porque tem toda a faculdade, mas não necessariamente, não é obrigatório. Quando meus estudos podem me dar o alvará para atendimento? Esse alvará, né, é um alvará simbólico, virtual. Na verdade, à medida que a pessoa vai estudando, vai construindo a sua formação, vai trabalhando na sua análise pessoal, é importantíssimo que comece junto à análise pessoal, essas questões vão aparecendo, você vai lidar com isso na sua análise, você vai perceber também, pode conversar com os seus pares, com seus professores e tal, e de repente vai aparecer um paciente, alguém vai te indicar e você vai, né, nesse diálogo com você mesmo, com seu analista, questionar se você acha que está no momento. Você pode começar com supervisão. Não tem assim um número X de horas ou de anos que a pessoa já estudou, vai muito do quanto ela precisa estar em análise pessoal, isso é obrigatório, senão vai dar uma confusão. Mas se você está estudando e você está com supervisão, né, e acima de tudo, se você está antenado ali com a ética da psicanálise, no seguinte sentido: olha, eu não vou porque eu quero ir logo, olha como é bonito, como eu sei. Não, você se sente uma coisa mais tranquila, nada narcísico. Eu acho que já dá para começar a atender e eu tô ali bem sustentada com a minha análise, com a minha supervisão, estou estudando e tarará. É um caso que não se mostrou um caso muito complexo e você se sente ali confiante, você pode começar, né? Por isso que o pilar central da psicanálise é a ética. Isso escola nenhuma vai dar pra gente. Se a gente não tem essa questão ética, dessa responsabilidade, desse cuidado com o paciente, né? Não é uma faculdade que vai nos dar um diploma e garantir que de fato nós estamos prontos para fazer psicanálise. Mais perguntas? Bom, aproveitando a presença de vocês aqui,
né? Tem esse curso do Winnicott, a gente está começando um semestre letivo, né? Então, esse semestre eu programei 3 cursos de média duração aí, né? Que é de agosto a dezembro, com 2 encontros semanais. Desculpa, 2 encontros mensais. Esse do Winnicott, o outro que é a Matriz da Mente, que é a partir desse livro do Thomas Ogden, também, que é um analista fundamental na formação de qualquer psicanalista do nosso tempo, assim como é o Roussillon, como é o André Green. O Ogden está nesse meio aí também, figura entre os grandes psicanalistas da contemporaneidade, morreu há poucos anos ele, e ele, nesse livro ele trabalha a obra de Melanie Klein e alguns textos do Winnicott. Então, como eu já vinha com um grupo de Melanie Klein, alguns semestres aí acontecendo, a gente já viu não toda a obra dela, mas bastante. Eu achei que seria muito interessante trazer esse frescor da escuta do Ogden para um trabalho tão importante quanto o da Melanie Klein, e de quebra ainda tem uns 3 textos do Winnicott ali, então que ele vai questionar, consolidar, dependendo do aspecto que está sendo trabalhado. A diferença do Ogden para o Winnicott e Klein é porque ele não pensa só na relação de objeto, né? O eu e o outro, mas ele fala da intersubjetividade, quando tem um terceiro ali que é o resultado da minha interação com esse outro. E aí ele vai trabalhando tudo isso dentro da obra da Klein e do Winnicott. Então, tá aí a sugestão. Eu vou colocar já o link, não tá o link ainda, até esqueci, era para ter colocado, mas já tá pronto, o curso já tá todo formatado, eu vou colocar ainda hoje o link para quem quiser saber mais. E o outro, eu falei que eram 3, o outro eu ainda não terminei, tá quase pronto. Vai ser sobre uma temática muito, muito atual, que inclusive foi o meu tema de doutorado, né? Que foram as implicações psíquicas decorrentes do refúgio. No caso do meu doutorado, foi só sobre o refúgio. Esse curso que eu vou propor para vocês, ele vai ficar não só na figura do refugiado, mas do migrante de uma forma geral, dos vários tipos de deslocamento humano, que hoje é muito, muito frequente, né, no mundo globalizado, mas sempre com o objetivo de compreender como tudo isso afeta o psiquismo dessas pessoas. Quais as consequências que tem para a identidade, por exemplo. Algumas pessoas são desalojadas da sua identidade. Ela rompe de forma abrupta, que era o caso dos refugiados, por exemplo, de uma hora para outra tem que viver uma outra vida, mudar todos os referenciais culturais que constituíram a sua identidade, tudo, e tem envolve luto, envolve uma série de sofrimentos, mas também de possibilidades de uma reconstrução. Né? Então é um tema muito atual. Aí a gente tem migrantes hoje nas escolas, vocês da área de educação devem ter alunos de outros países, tanto aqui próximos, né, os países vizinhos, como países mais distantes, no sistema de saúde. Essas pessoas estão aí, e também na clínica psicanalítica. Então, esse é não só para psicanalistas ou psicólogos, mas quem trabalha em ONGs, quem trabalha com o acolhimento da população migrante. Aliás, esse termo migrante hoje tem sido usado como uma forma genérica. Se você fala migrante internacional, você está falando de qualquer pessoa que veio de outro país para cá, independente se ele veio por perseguição política, que é o caso dos refugiados, ou se ele foi transferido pela empresa dele para trabalhar na filial em outro país, que é o caso dos expatriados, ou se esta pessoa casou com um estrangeiro e foi morar fora, ou casou com um brasileiro e veio morar aqui, mas o fato é que tem um abalo identitário muito significativo, e a psicanálise tem um campo que cuida disso, é chamado
chamada clínica transcultural. Então a gente está falando do deslocamento humano, mas também das questões de interculturalidade, né? Então é um deslocamento, né? Eu até coloco no livro, estou escrevendo o livro, adaptando, né, o doutorado para o livro, e eu coloco que é um deslocamento entre fronteiras, porque tem tanto uma fronteira geográfica, em que ele cruza, que ele ultrapassa, como tem fronteiras psíquicas que são rompidas no meio dessa experiência. Então, quem gosta desse tema, quem tem curiosidade por isso, esperar mais alguns diazinhos que eu já vou apresentar aqui. Estou terminando de formatar esse curso. Na Europa, a clínica transcultural, né, ou a psicanálise transcultural é muito, muito forte em função do número de refugiados e imigrantes que tem lá, né? E na Ásia também é forte. Aqui, claro que psicanalistas com boa formação já pelo menos ouviram falar, mas ainda não é algo tão popular. E deveria, porque o número de estrangeiros que temos morando em nosso país, ou de brasileiros que moram fora e fazem análise com brasileiros aqui, né, à distância, e trazem questões muito características desse cenário, né, do estrangeiro. Então, eu acho que é um tema aí que está em qualquer clínica, em qualquer consultório. Pessoal, perguntas, sugestões? Opa, peraí que eu quase bagunço aqui a história. Então, a ideia hoje era trabalhar esse texto do Winnicott, dos tipos de psicoterapia, independente se você vai fazer o curso ou não, mas porque esse é um espaço de troca, de psicanálise, de interlocução. Ah, obrigada, Juliana. Então, a gente pode trocar, independente se é aluno ou não. O espaço aqui é para isso, né? Claro, limitando o tempo, o espaço que a gente tem aqui numa live. Tem uma outra, quem gostou dessa live, tem uma que eu fiz domingo passado. Se você não assistiu, ela tá aí no Instagram, tá salva. Foi um outro tema sobre os conceitos mais assim iniciais da teoria winnicottiana. Acho que pode ser interessante. E aí, quem tiver o interesse, né, quem despertar a curiosidade, pode se juntar a nós, entrando no grupo de estudos, tá bom? Como eu disse, o link já tá aí na bio. E eu queria agradecer aqui a participação de vocês. Vocês estão sustentando esse espaço de interlocução, que é um dos maiores recursos que nós temos para lidar com a vida, é o pensar, né? É pensar e nomear aquilo que a gente vive. E esse canal eu fiz exatamente no momento da pandemia, né? E trouxe muitos colegas que foram generosos e vim aqui também ocupar esse lugar de diálogo, para que a gente pudesse pensar aquela coisa tão traumática que mudou nossa vida de uma forma tão intensa. Ai, Valéria, um beijo, saudade. Luciana, um beijo também, que bom que vocês gostaram. Sandra, estou à disposição. Inês, eu que agradeço vocês. Ai, sábado sábado não, ó. Domingo que vem vai ter outra live, aí eu vou trazer um convidado para falar das famílias que perderam alguns dos seus entes por feminicídio ou o homicídio, que não está relacionado à questão da mulher. Mas como que essas famílias ficam a partir dessa perda e quais as políticas públicas que o governo oferece ou não para, enfim, como um recurso para essas pessoas se cuidarem. Muito obrigada a cada um de vocês. Um abraço, Cérvulo. Bianca, obrigada. Kátia, um beijo, hein? Olivia também, obrigada. Valéria. Acho que eu consegui dar um oi aqui para todo mundo que se manifestou. E para quem ficou mais caladinho, da mesma forma, o meu abraço e uma boa semana a todos, tá bom? Beijos. Oh, minha querida, agora que eu vi você, Raquel, um beijo. Cláudia. Ai, que bom, Cláudia, é sempre bom ouvir isso. Vai ficar salva, sim,
essa live já, acho que em 5 minutos, acho que o Instagram já disponibiliza. Tchau, tchau, gente.